cultura, tá certo? E se a Bíblia é contra ou a favor da cultura. Nós vamos discorrer em alguns pontos e alguns versos da palavra de Deus. Pegamos também alguns pontos lá do Instituto Cristão de Pesquisa, algumas falas do pastor Solano Portela, que irá também nos auxiliar nessa meditação. Então, os irmãos fiquem atentos. Crente e a cultura, a primeira leitura que eu gostaria de fazer na Bíblia Sagrada, você que está em casa e quiser acompanhar, no Salmo de número 24, livro de Salmos, Salmo de número 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no lugar, seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Obrigado, Deus, por esta porção da tua palavra lida. Te pedimos agora, Deus, pela palavra que há de ser transmitida, que em nome de Jesus Cristo haja entendimento nas mentes que hão de ouvir, ó Pai. Que ela venha direto dos céus para os nossos corações, em nome de Jesus, que nós te oramos. Amém. Aleluias. Queridos irmãos, o pastor Ricardo Gondim, em seu livro, que tem por nome É Proibido, indica que os antropólogos já criaram mais de 300 definições, presta atenção, mais de 300 definições. Você possivelmente já ouviu ou já proferiu a seguinte expressão: isso faz parte da nossa cultura, não é? Isso é fato. Ou com certeza já ouviu palestras sobre missões transculturais. Como então poderíamos definir esse conceito? Em certo sentido, cultura se refere ao conjunto de características peculiares que identificam uma sociedade em determinada época. Então nós podemos ver que cada sociedade tem a sua definição, tem as suas maneiras, e é claro que com o passar do tempo as coisas mudam. O que certamente era cultura há 20, 30 anos atrás, hoje pode não ser, e vice-versa. Então as coisas vão como umas engrenagens funcionando e se locomovendo. Então, o fator cultura é algo muito importante que precisamos prestar atenção como cristãos, como crentes que têm a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como uma bússola. Então, eu posso estar rodeado de N informações, cada um que cite alguma coisa ou dê a sua opinião, mas nós, como cristãos, como crentes, devemos convergir para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus me orienta? Como a palavra de Deus pode me ajudar nesse quesito, que às vezes eu estou sendo até colocado contra a parede? E eu creio, e você precisa crer nisso, que a palavra de Deus traz estas informações, traz resultados positivos. Mas, pastor, e a palavra de Deus, compilada, transcrita há tantos anos atrás, ela se renova, meu irmão. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Então, o fator cultura, um dos problemas que confrontamos é que a visão da sociedade secular tende a classificar como cultura tudo o que caracteriza uma comunidade, considerando essas formas de expressão moralmente neutras, ou seja, tudo o que um povo produz é considerado cultura, seja erudita ou popular. E por aí vai. Então, quer que a gente de fato engula algumas coisas? Quer que de fato a gente absorva algumas coisas? Porque é cultura. E aí a gente precisa ter esse cuidado. Vamos dar uma lidazinha na palavra de Deus, numa pequena epístola que Paulo escreveu a Tito.
no capítulo 1, do 10 ao 13, Tito, capítulo 1, do 1 ao 13. Do 10 ao 13. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreendo-os severamente, para que sejam sadios na fé. E às vezes, dentro da igreja, nós pastores sofremos com algumas coisas, quando alguns irmãos chegam e dizem: mas é da cultura. O que é que tem? Tem nada a ver, pastor. Alguém poderia até dizer: tem algumas coisas dentro da sua igreja que o senhor não concorda? Tem. E como pode funcionar? Nós temos um sistema congregacional que fazemos parte, não é? E algumas coisas adentro da igreja, às vezes até na liturgia do culto. Até na liturgia do culto, 100% favorável? Não. Mas adentro. E nós às vezes até engolimos. Nós vemos Paulo sendo enfático, incisivo, direto. E às vezes eu me pego com isso, então eu tenho. E às vezes a gente se encontra até de mãos atadas. Não é? E Paulo vai direto ao assunto. E diz que de fato não podemos, irmãos, concordar com determinadas coisas no nosso meio. Não existe certo ou errado quando se trata de cultura, mas apenas uma questão de usos e costumes. Essa compreensão não é bíblica. O crente tem de ter sempre discernimento moral para separar de formas comportamentais que não condizem com a palavra de Deus, independente se são classificados como cultura popular ou não. Mas é cultura. Por exemplo, certamente se não estivéssemos passando por essa pandemia, a nossa cidade, hoje principalmente, ontem foi dia de... Qual foi o santo de ontem, Caio? Do santo casamenteiro, Santo Antônio, foi ontem, foi? É? Logo numa sexta, o maior São João do mundo. Os irmãos imaginam como ele está aqui ao redor. Hoje, para a gente estacionar por aqui, ia ser fácil. Meu Deus, né? Na sexta, o dia do Santo Antônio, do santo casamenteiro. Sábado, turma aí no Parque do Povo. Então, hoje a nossa cidade estaria o quê? Efervescendo com uma questão cultural. Aí os jovens da igreja, por estarem aqui pertinho do Parque do Povo, né? Bem pertinho mesmo, terminar o culto dos jovens, estou doido para comer um milho cozinhado, estou doido para comer um milho assado, hoje estou doido para comer uma pamonha. Vamos entrar ali no Parque do Povo? Aí o pastor: não dá certo, é cultura, é cultura. Então, irmãos, para participarmos da cultura, da região, da localidade onde vivemos, precisamos penetrar, como eu disse, na palavra de Deus. Nós vamos ver uma das leituras excepcionais em que eu acho, no meu ponto de vista, quando o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios sobre a licitude, não é, das coisas. Todas as coisas me são o quê? Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são... Mas será que edificam? Então, cuidado. O crente precisa ser edificado. Então, como eu estava citando o exemplo, para que eu coma uma comida regional que eu gosto, eu não preciso de fato ir a determinado lugar. Eu preciso fazer um filtro. Eu preciso fazer a escolha certa. Tem a questão cultural, é forte? Sim. Então eu não posso dizer, a Bíblia condenou de tudo.
ou a Bíblia é favorável a tudo. Então, repito o que Paulo disse. Tudo é lícito, né? Não é ilícito que você venha a passar na rua lateral do Parque do Povo, em determinado canto e tal, mas convém, aí você precisa fazer de fato, queridos irmãos, esta separação. Então, esse fator cultural é muito forte, e principalmente aqui na região Nordeste. E nós temos N outros exemplos que eu não vou citar, porque demanda tempo, né? Nós temos N exemplos. Eu cito um fato que aconteceu comigo, pessoal, eu acho que eu já contei aqui a alguns irmãos, não sei, mas você que está em casa pode ser que não escutou, e era época de São João, e como eu disse, é muito forte aqui. Eu sempre fui evangélico desde criança, e eu acho que eu tinha por volta de 12 anos, 13 anos, né? Por aí, assim, aquela idade em que você namora com a menina na classe sem ela saber, né? Você fica meio que, pode, Daniel, fica meio que olha para ela assim, e sonha até, minha namorada. Se o outro menino olhar para ela, você, é minha namorada, ela sabe não, né? Então, acontece isso. E chegou a época de São João. E isso era muito comum, não sei hoje, estou com 50 anos de idade, não sei como se processa nos colégios, mas na minha época, isso era normal. Todo colégio tinha quadrilha, toda a classe fazia a quadrilha da classe. E aquela menina um dia me surpreendeu. Eu nunca tive coragem de chegar assim perto para falar com ela, mas um dia ela tocou assim, é Nilson, só a voz, meu filho, eu me arrepiei todinho. Tu quer ser o meu par para a gente dançar na quadrilha? Mas, Márcio, eu chego por dentro daquele negócio assim, meu Deus. E qual foi a sua resposta, pastor? Eu olhei assim para ela, fiquei matuto, né? Matuto faz logo assim, ó. Ele fica meio que, amanhã eu te digo. Não tive a coragem como um adolescente crente de dizer logo, na lata. Amanhã eu te digo. Mas o que foi esse amanhã? Perguntar à mãe, né? Caí na besteira de perguntar à minha mãe, uma crente legalista até de dentro assim. E onde eu fui falar com a mãe, aquele jeito assim, o que é? Diga logo. Não, o que é, Nilson? Diga logo, teve algum problema no colégio? Não, é que o quê? Baixei a cabeça assim, é que eu queria dançar quadrilha. Mas, meu amigo, o drone já existia, a gente não sabia, era uma havaiana que ela tinha. Deixa eu ver assim, ó. Você cria vergonha na cara, você é um crente. Como é que você vai dançar quadrilha? Não era nem para ter me perguntado isso. Eu disse, meu Deus, e agora? E no outro dia, para dar a resposta à menina, ela ia ter que arranjar o outro par para dançar a quadrilha. Eu disse, meu Deus, dancei. Né? Mas eu louvo a Deus, meu irmão, pela vida da minha mãe, pelo ensinamento. E alguém pode até dizer, mas era algo de adolescente, isso não iria fazer com que você viesse. Eu não sei. Todos os outros meus irmãos dançaram a quadrilha. E não estão nos caminhos do Senhor, não estão dentro da igreja. Então, nós precisamos de fato, queridos irmãos, jovens que estão nos acompanhando, desse discernimento pela palavra de Deus, né? Então, como eu disse, o fator cultural mexe muito. A gente precisa, de fato, né, termos um comportamento de um verdadeiro cristão. Não podemos, portanto, simplesmente aceitar uma civilização como ela é, sem termos antes uma visão clara do que ela apresenta, de contrário à palavra de Deus. Se vem para chocar a palavra de Deus, se vem contrário à palavra de Deus, não, mas é cultural, mas está ferindo a santidade de Deus, está ferindo a palavra de Deus, essa cultura, para mim, não vai funcionar. O apóstolo Paulo, o maior missionário transcultural, não hesitou em fazer observações sobre habitantes da ilha de Creta, como nós lemos aí em Tito. Não hesitou. Né? Por várias vezes, o próprio Jesus Cristo, não hesitou também em falar, em dizer olho no olho, porque ele não podia comungar, não podia deixar determinadas coisas passar. E não estava falando para os de longe, mas para os 12 discípulos que ele arregimentou
para ser as pessoas que tinham a responsabilidade de repassar os seus ensinamentos. Ele não hesitou de olhar olho no olho e muitas das vezes ser, abre aspas, grosso. Mas, pastor, sim, porque precisava ser, como eu disse, incisivo. A palavra do cristão, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, é o quê? Sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Não precisamos ir longe, mas dentro da nossa cidade, e principalmente nessa época de São João, algumas igrejas evangélicas fazem o São João com Cristo. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? O São João com Cristo, né? E aí, pastor? Isso é um paliativo. Falando aqui no nosso nordestinês, isso é para tapear. Eu acho que isso é a igreja de Laodiceia. Pastor, o que é que o senhor está falando? É uma das 7 igrejas, dá uma lidazinha lá. Quando a gente cria esses meio termos, essa centralidade, estou falando de centro, de esquerda, de direita e o centro. Estou falando de quente e de frio e o morno. Então, quando a gente cria esse morno, a gente está ficando em cima do muro. Em cima do muro. Né? Então, ou vai para um lado ou para outro, meu filho. O meio termo, a Igreja Católica criou. Chama-se purgatório. Doutrina antibíblica. Então, precisamos penetrar na Bíblia. O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz? E espero que, de fato, você esteja entendendo em nome de Jesus Cristo. O que o crente tem a ver com cultura? Por outro lado, existe a cultura verdadeira, ou seja, o resultado do conhecimento aplicado no caldeirão das peculiaridades e diversidades operadas por Deus em todos os povos. Enquanto muitos crentes não exercitam discernimento e aceitam tudo o que é classificado como cultura, sem se preocupar com a adequação moral e bíblica do que é apresentado. Outro tem a compreensão de que qualquer coisa produzida fora da igreja, sendo do campo secular, não deveria ser apreciada. Então precisa-se ter cuidado. A palavra ponderar vem a calhar. A palavra ponderar vai nos ajudar. Qual deve ser a abordagem equilibrada quanto à questão? O que a palavra de Deus tem a nos ensinar? Então, o salmo que nós lemos, o Salmo 24, ele diz bem claro: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A verdade é que a visão bíblica não faz uma separação entre o secular e o sagrado. Todas as coisas pertencem a quem? A Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. O diabo tem atuado temporariamente na terra, mas ele é um usurpador, não é o rei por direito. Sabemos que um dos sinais da vitória final de Jesus Cristo é que Deus o exalta, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. As demandas de Deus caem sobre todos os homens, crentes e descrentes. Seus mandamentos são válidos em todas as ocasiões e situações. Deus é a fonte de tudo aquilo que verdadeiramente tem valor e de todo o desenvolvimento veraz do conhecimento humano. Não vamos demonizar tudo. Né? Não vamos demonizar tudo. Por exemplo, um crente tem um sítio, que alguns irmãos têm. Aí nessa época o São João vai para o sítio. Acende uma fogueira lá para assar o milho. Mas alguns irmãos demonizam. Eu já fiz essa pesquisa particular, viu, Caio? Você que é historiador. Falando com algumas pessoas na cidade, não crentes. Não sabem nem de onde veio a questão da fogueira, de acender a fogueira no dia de São João, no dia de São Pedro. Não sabe. Sabia disso, Márcio? Mas acende. Porque é uma questão o quê? Cultural. Meu avô fazia, meu bisavô fazia, não faz, mas não dá-se o trabalho de pesquisar um pouco, estou falando lá do católico e tal.
Então, ele faz mais por uma questão cultural. Não é nem para ovacionar o santo do dia, o santo daquela época. Não é mais cultural. E, na realidade, o que acontece? Acendia para os guri. Acendeu o chuveirinho, o ratinho, a cobrinha. Bem novinho esse negócio, né? E assar o milho, como eu disse, e estarem ali em volta. Alguns para o quê? Beberem. Né? Questão mais cultural do que o entendimento deles. Então, o irmão vai lá para o seu sítio, acende lá a fogueira mais para acender, assar lá o seu milho, ou alguma carne, alguma coisa, e às vezes é rechaçado quanto a isso. Então, precisamos ter esse cuidado. Né? Tudo foi criado por quem? Por Deus. Então, quando eu não incorporo... Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que os próprios católicos, na sua maioria, não fazem... Né? Não dão a mínima para o santo, não é? Porque eu vou estar, muitas das vezes, sendo legalista demais que não pode isso ou aquilo ou outro. Então, a gente precisa ter esse cuidado e volta a usar a palavra. Ponderar. Não é? Porque tudo, de fato, foi criado por Deus. Cultura não é coisa do mundo, a gente precisa ter esse cuidado, né? Temos acostumados a identificar o mundo como sendo uma expressão que indica apenas algo material que podemos ver e tocar. Esse tipo de compreensão coloca as coisas materiais como sendo a esfera do domínio de Satanás, mas a palavra de Deus nos instrui sobre o verdadeiro conceito mundo. Em Gálatas 5, do 19 ao 22, temos bem clara a oposição que deve ser alvo de nossa preocupação, a diferença entre mundo e reino de Deus. Tem esse paralelo, coisas do mundo, reino de Deus. Então eu estou aonde? No mundo. Aonde você está? No mundo. Você é do mundo? Não, sou cidadão dos céus, mas está onde? No mundo. Então enquanto eu estiver no mundo, eu vou estar rodeado de coisas, não é? Que agradam e coisas que desagradam a Deus. E aí entra a minha devoção, entra a minha fé, entra a minha ética, a minha moral, N coisas entram nesse contexto, que eu devo fazer o quê? Essa separação para poder agradar ao meu Deus. Então, mundo versus o reino de Deus, se os irmãos puderem, abram em casa, é bem conhecido, essa passagem em Gálatas, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Gálatas. Gálatas capítulo 5, a gente faz esse paralelo para que a gente possa compreender melhor. Gálatas capítulo 5, veja o que diz a palavra de Deus, versos 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonorias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas o quê? Praticam. Então está no mundo. E se pratica isso, não vai herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Está onde essas coisas? Nos arrodeando. Aqui no mundo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, o verso 22 ao 26 vai falar do reino de Deus. Nós vimos coisas do reino mundano, agora do reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito.
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O homem espiritual anda conectado. Jovem espiritual anda conectado com o reino dos céus, conectado com o Espírito Santo de Deus, vivenciando, andando nesse mundo, vendo coisas que convém e que não convém, porém não participando, porém não fazendo o quê? Uso. Porém não fazendo uso. Nós precisamos ter essa diferenciação, meus irmãos. Obra da carne, obra do Espírito. Vou repetir. Se eu amanhã compro um milho assado, o rapaz vai passando aqui na rua, não vou dizer que eu estou participando da obra da carne, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então vamos fazer essa diferenciação pela palavra de Deus. Porém, se eu sou o apóstolo Paulo, diz o seguinte: se comam, alguns irmãos até interpretam errado essa passagem, né? De tudo que vende no mercado. Se alguém lhe oferece, se alguém põe à mesa, você pode assim participar. Mas ele adverte algo. Não participem de coisas que são oferecidas a ídolos. Né? Você é convidado por um colega e chega na casa desse colega, de repente se depara lá que a mãe participa com trabalhos de macumba, que antes dizia do Xangô, de não sei, já, isso aqui a gente oferece a Iemanjá, não sei o que, e você senta naquela mesa e participa consciente, você está errado. Mas pastor, é a cultura deles. Mas você está errado. Porque aquilo está sendo oferecido a ídolos. Se você come, se você consome, sem ter tido esta informação, não tem problema, porque você ora, você abençoa, Senhor, abençoa esse alimento, santifica, em nome de Jesus Cristo. E aí, se a gente vai lá na antiga aliança, a gente vai ver que hoje, muita gente pega costumes da antiga aliança, traz para os dias de hoje e querem aplicar, e há uma divergência muito grande em denominações, né, em seitas e por aí vai. Então nós precisamos penetrar mais na palavra de Deus. Né? Você vê aquela passagem que Pedro teve, meio-dia, em cima do eirado ali, e era uma questão cultural, Daniel, dele, porque quando ele teve aquela visão, isso aqui eu aprendi com meus pais, com meus avós. Eu sou um verdadeiro judeu, vou consumir isso não. Isso é imundo, Senhor. Isso é imundo, eu não vou consumir. Porque ele estava acostumado àquilo. E até entender que aquela visão era algo vindo da parte de Deus, para que ele pudesse aceitar, né, o gentio, aquele povo que era excluído. Ele precisou passar por esse aperto. Ele precisou entender, né, que aquela visão, Deus estava mostrando para ele que ele não fizesse acepção de pessoas, não levasse essas questões culturais para outro lado. Às vezes a questão cultural está fazendo você abominar até. É pesada essa palavra, às vezes até abominar o outro, porque ele faz uso disso ou uso daquilo e a gente está escanteando. A gente precisa penetrar, repito, na palavra de Deus. Para finalizarmos, queridos irmãos, a cultura e o domínio da criação. Veja que coisa linda. O homem é a coroa da criação, feito de uma forma toda especial à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1, 27. Tanto o homem quanto a mulher foram criação especial de Deus. Esse tema é retomado e explicado em mais detalhe no capítulo 3 lá do Gênesis. A maioria dos teólogos cristãos identifica a questão da, abre aspas, imagem de Deus, no fato de que o homem foi criado com a possibilidade de refletir certos aspectos da característica de Deus. Isso eu concordo, né? Tem que fazer essa separação. Os chamados atributos comunicáveis e tem os incomunicáveis. E nós sabemos pela palavra de Deus, há coisas de Deus que ao homem não foi o quê? Revelado. E hoje alguns querem discutir isso. Querem trazer à tona algo que nem sequer pelo próprio Deus foi revelado, mas querem e criam
teses teológicas, dividem igrejas, dividem denominações, porque não querem mergulhar na simplicidade, na facilidade da palavra de Deus. A minha hermenêutica, pastor Anilson, é diferente da sua. Quando eu faço a minha exegese, eu noto que... E por aí vai. Jesus Cristo, quando pregava a palavra de Deus, cara, eu sei que você sabe disso, falava no grego koiné. Era o mais básico possível, digamos assim, o mais rasteiro, o mais compreensível para a plateia. Porque não estava preocupado em impressionar, não é? E por isso que ele chega ao ponto de dizer: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam. E é claro que ele está usando aí uma figura de linguagem. Os que se achavam, os doutores, os entendidos, os intelectuais. Esse matuto saiu dele. Olha com quem ele está, olha a turma que ele está ali. Entrou na casa de Levi, cobrador de imposto, o imposto de renda, do leão. Como é que pode? Isso é um ladrão. E na de Zaqueu, piorou, é outro. E foi para perto da prostituta. Isso é o Filho de Deus. Tem como não. Então, o pastor Anilson estava ali conversando, o camarada acabou de sair do Parque do Povo, acabou de dançar a quadrilha. Como é que pode? Então, não vamos misturar as coisas, meus irmãos. Não vamos misturar em nome de Jesus Cristo. Então, esses teólogos fazem essa separação, né, das coisas comunicáveis e incomunicáveis. Como, por exemplo, conhecimento, justiça, santidade, amor, algumas das características divindade nunca foram compartilhadas nos atributos incomunicáveis. Por exemplo, a eternidade, a absoluta perfeição e a imensidão de Deus, ou seja, a grandiosidade de Deus. A gente não consegue mensurar. A gente imagina. Então, quando a gente lê só a frase imagem e semelhança, está achando que Deus é igual a você e a mim da mesma forma, até corpórea. Então, vamos analisar isso por outro prisma. Deus é grandioso, Deus tem aquele atributo exclusivo, a sua onipresença, e nós cremos que Ele está aqui no nosso meio, está aí na sua casa, meu irmão, através de quê? Do seu Santo Espírito. E nós cremos na Trindade Santa, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Então, por mais que eu me rodeie de coisas que a cultura traga até mim, até você, eu não posso fugir da palavra de Deus. E a gente vê que algumas coisas culturais atingiram a igreja, ajuda. Muitas das coisas nós utilizamos, como eu disse, na nossa liturgia, que é mais uma questão cultural. Ofende a santidade de Deus? Não. Então é viável. Então, a bateria que aqui está, a bateria, teclado, contrabaixo, violão, guitarra, são também utilizadas nas festas do mundo. Não é? E até eu vejo os meninos dizendo, fulano de tal, da banda tal, toca demais. Toca demais. Aquele dali, rapaz. E por esses instrumentos, se eles serem utilizados no mundo, não podem ser utilizados aqui. Então, há uns que são meio legalistas quanto a isso. São para louvar a Deus, para brilhantar o verdadeiro louvor. E esse louvor só agrada a Deus, mas se tiver bons acordes aqui não, é se ele fluir do íntimo do coração. Adorar em espírito e em verdade. E aí, como eu sempre digo, unir a melodia, voz bonita desses meninos. Os meninos que tocam, que têm esse dom, e fazendo isso fluir do íntimo do seu coração, utilizando instrumentos da cultura, e louvando a Deus, isso é unir o útil ao agradável. Então não podemos ser taxativos em determinadas coisas. Já outras adentram, como eu disse no início, já outras adentram que não deveria. Mas isso não é contraditório, pastor. É porque nós temos parcela do sim, parcela do não. Outros têm mais poder e por aí vai. E não vamos entrar no mérito da questão. Mas eu acho que se partir de mim, de você, começar a ter uma consciência mais bíblica do que das coisas que nos rodeiam no mundo, a convergência, sim, seria para o alvo, para Jesus Cristo,
seria para a caminhada para os céus, seria caminhar para o caminho estreito, convergir para o caminho estreito que conduz aos céus, e não teríamos tantos dissabores. Isso é fácil? Não é. Por isso que é cristianismo. A gente vai continuar convivendo com algumas diferenças. Finalizando, queridos irmãos, gostaria que todos prestassem atenção. Portanto, nas diretrizes bíblicas sobre a construção do tabernáculo, a construção da igreja, muitas e muitas coisas podem ter ajudado. Né? Você vê, foi aceitável os ornamentos na construção do templo ou não? Foi. Os artesãos da época, foi aceitado para que eles trabalhassem na construção, no ornamento do templo? Sim. Ou seja, cultura popular. Ouro foi colocado, tinha pessoas que eram habilidosas em trabalhar com bronze, macho. Então, foram utilizados esses profissionais, foram utilizadas essas ferramentas, foram utilizados esse material para ornamentar o templo. Isso está errado? Não, utilizou-se coisas da época. Então, repito, não podemos ser taxativos, não podemos ser incisivos quanto à repulsa total. E vou finalizar dizendo que a gente precisa do ponto de equilíbrio. Balança de 2 pratos. Eu preciso do ponto de equilíbrio. Tem coisas na cultura que pode me ajudar, que pode ajudar ao irmão, que você pode participar? Sim. Então não precisa ir botando cultura sempre no prato direito da balança. Coisas espirituais. Então vou buscando o meu ponto de equilíbrio. Já nos referimos à tendência de definir tão abrangemente o conceito de cultura, que todas as formas contemporâneas são aceitas como valiosas. Essa mesma tendência se estende a outras áreas, outras realizações humanas, como, por exemplo, nas artes plásticas, na música. Somos ensinados por algumas pessoas que tudo que provém espontaneamente de um povo deve ser aceito, até mesmo trazido para a igreja. É tudo uma questão de estilo, nos dizem. Será que é mesmo? Então, repito o que Paulo disse. Todas as coisas me são lícitas. Nem tudo me convém. Algumas coisas vai te ajudar. Algumas coisas vai ajudar na igreja. Não abra o leque e diga, tudo é bem-vindo. Tudo é aceito. Preciso ter esse... Vou convidar os meninos já para se posicionarem aqui, Márcio, as meninas também, para a gente passar aqui para vocês. Então, o bom senso deve prevalecer nessa questão cultural, na minha e na sua vida. Dentro e fora da igreja. Prioridade, primazia, adorar a Deus, adorar ao nosso Deus. Que algo tenha ficado guardado no seu coração, que a gente possa refletir mais no que Deus diz para mim e diz para você. A palavra de Deus, irmãos, é a bússola. A palavra de Deus é o norte. Faça essas escolhas, façam as separações, que os jovens caminhem consciente que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Em nome de Jesus Cristo. Grandioso, eterno, soberano e poderoso Deus. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado, Pai, por esse ar que temos para respirar. Obrigado, Deus, pelo pão nosso de cada dia que Tu nos tem concedido. Senhor, vamos aproveitar esse momento, te pedir que Tu tenhas compaixão, tenhas misericórdia dessa situação, dessa pandemia que estamos passando. Quantas pessoas nesse momento não estão em casas hospitalares, não conseguem respirar por vias normais, dependendo de máquinas, de aparelhos. Que Tu tenhas compaixão, Senhor. Põe a Tua mão saradora sobre a vida deles. Quantas famílias nesse momento estão tristes, desoladas, Senhor. Mas sabemos que o Teu Santo Espírito é o que pode trazer o consolo. Obrigado, Deus, pela juventude da nossa igreja. Que tudo, Deus, ocorra da maneira que Tu queres. Obrigado pelos irmãos que estão acompanhando os nossos cultos através da internet. Esse retorno, ó Deus, que seja da Tua vontade, da Tua maneira.
Ó Pai, nos ajuda. Deus, sobre a questão cultural, precisamos compreender que estamos inseridos nesse contexto, estamos inseridos nesse mundo, mas como vimos, ó Deus, temos a questão cultural mundana, temos a questão, Deus, espiritual, e precisamos fazer essa separação para que não venhamos a entristecer ao Teu Espírito. Deus, que os costumes não venham tomar conta da nossa vida devocional, que haja de fato essa separação do mundano com o sacro, ó Deus, e que possamos ter a consciência que somos pessoas escolhidas por Ti, que somos cidadãos dos céus e temporariamente, como ouvimos, estamos passando aqui na terra. Nos ajuda, nos traz a Tua paz, o Teu conforto, o Teu amor, em nome de Jesus. Amém.